Bom, falando em judiciário, vamos falar sobre investigações da tentativa de golpe no nosso país. Tanta coisa que vai aparecendo por aí. Ontem, é muito importante, o programa Fantástico da TV Globo trouxe áudios reveladores. Novos depoimentos de Mauro Cid, as investigações da Polícia Federal. Na verdade, esse é um outro ponto. Os áudios, eu quero entrar agora nos áudios que foram obtidos pela Polícia Federal ao longo da investigação sobre a tentativa de golpe do governo Bolsonaro e esses áudios reveladores que vieram, inclusive do programa Fantástico, e que mostram conversas entre militares e esses manifestantes que a gente acompanhou, que estavam acampados em frente aos quartéis do Exército, que se movimentavam pelo país, e muito se investiga de como eles eram, assim, alimentados, né, em todos os aspectos, a serem motivados a fazer tudo isso, né? Quem eram esses líderes que davam essas orientações a todos esses manifestantes e que terminaram no dia 8 de janeiro invadindo ali a Praça dos Três Poderes e as sedes, né, dos poderes brasileiros. Bom, a Polícia Federal analisou 1.200 telefones e computadores para ter detalhes a respeito dessas orientações que muitas vezes eles recebiam. Foram extraídas 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo. Foram processadas por um software que transcreve 25 minutos de voz a cada segundo. E aí se descobriu, né? Por exemplo, o general Mário Fernandes, que era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, foi questionado por um dos manifestantes. O questionamento é o seguinte, eu vou aqui falar as aspas, né, do áudio que foi tocado, inclusive, no programa Fantástico. Diz um manifestante a ele: "Eu queria ver com o senhor aí qual é a perspectiva. Até quando vocês querem que a gente fique aqui, general?" Isso foi o que questionou um dos manifestantes, o caminhoneiro Lucas Durlo, ao militar. Tem um outro áudio de um manifestante, Issal Ikezili, e ele solicita a intervenção de Mário Fernandes. Diz ele, abre aspas, "Tô precisando de um apoio aqui, porque a gente comprou uma tenda e o pessoal não tá deixando ela entrar para trocar." Mostrando, inclusive, o poder ali de eles entrarem, né, com esse material. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, do Comando de Operações Terrestres do Exército, e um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, afirmou também em uma outra troca de mensagens, um outro áudio que foi obtido e que foi divulgado ontem. Nesse, o tenente-coronel diz o seguinte, abre aspas, "Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir para o Congresso." Isso é um que um tenente-coronel diz. Tem que ir para o Congresso. "E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque, assim, todo mundo quer as Forças Armadas. Por quê? Quer um mecanismo de pressão, chamado arma, né?" Fecha aspas, essas são as declarações do tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida. Vamos lá, Josias, esses áudios, eles revelam o quê? O que isso pode pesar nessas investigações? A gente sabe que esses áudios estão já, né, nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar esse caso. Esses áudios, Fabiola, reforçam a percepção de que essa trama golpista toda tem um vínculo direto com o 8 de janeiro, né? Muito difícil a essa altura, e a defesa do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro já perceberam isso, que é difícil dissociar uma coisa da outra, a trama toda do quebra-quebra que ocorreu no dia 8 de janeiro. Né? Tanto é assim que o Bolsonaro ele se desvincula ou tenta se desvincular desse pedaço da consequência da tentativa de golpe, que foi a invasão à sede dos três poderes, mas eles não têm como desconhecer a conexão entre uma coisa e outra. Né? Ele apenas tenta se eximir e em algum momento vai haver uma cisão mais nítida entre as defesas do Bolsonaro e dos seus cúmplices em relação a esses detalhes. Né? O 8 de janeiro, aquele plano para assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Cada um vai cuidar da sua defesa e aí vão começar a aparecer as fissuras, as trincas nessa unidade que marcou a trama
que resultou na tentativa de golpe, né? E essas manifestações, esses áudios que foram revelados ali pela TV Globo, trazem detalhes de algo que já está muito nítido, muito claro, né? Tem esse tenente-coronel cuja voz soa num desses áudios vadios, é um dos que estão denunciados, né? O Guilherme Marques de Almeida. E ele fala, olha, não basta ficar na frente do quartel, é preciso descer para a esplanada. Praticamente ele está dizendo, olha, tem que descer, não há PM que segure, não há PM que contenha a manifestação, e havendo a descida dos acampados para a Praça dos Três Poderes, um dos responsáveis pela convocação de uma GLO, que é aquela operação de garantia da lei e da ordem, e pela Constituição, os chefes dos poderes podem requisitar uma operação como essa, que autoriza as Forças Armadas a entrarem em campo para manter a ordem, né? O chefe do Judiciário pode fazer isso, o presidente do Supremo, que na época era a Rosa Weber, o presidente da República, que era já àquela altura o Lula, ou o Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso Nacional. Só que nenhum dos três se animou a fazer a avançar até esse ponto, convocar uma GLO. Era o que eles queriam, que as Forças Armadas saíssem à rua. Até o ministro José Múcio disse, depois, analisando pelo retrovisor tudo o que ocorreu no 8 de janeiro, ele disse, se tivesse convocado as Forças Armadas numa dessas operações de GLO, de garantia da lei e da ordem, não teria ocorrido a invasão às sedes dos três poderes. Então vai ficar para a história essa dúvida. Teria ocorrido ou não teria ocorrido? Mas, efetivamente, o que queriam os golpistas àquela altura é que as Forças Armadas, os soldados, saíssem às ruas para passar a impressão de que havia uma intervenção militar, de que a invasão à sede dos três poderes, ou a tentativa de invadir a sede dos três poderes, havia resultado na mobilização das Forças Armadas. Isso é o que desejavam os golpistas. E essas gravações deixam isso tudo muito claro, seja por parte desse tenente-coronel, seja também os áudios que foram divulgados daquele general Mário Fernandes, que inclusive está em cana, não era o número 2 ali da Secretaria-Geral da Presidência da República, e que está no epicentro dessa conspiração golpista. Então, os áudios, Fabiola, apenas reforçam o que já se sabia, né? E reforçam também esse liame, essa ligação que existe entre toda a trama golpista e o 8 de janeiro. São coisas indissociáveis. E o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele teve a sabedoria de traçar essa linha que une os dois episódios, né? A trama toda e o 8 de janeiro. As gravações apenas reforçam o que já era muito nítido. Ô, Thales, a gente já tinha essa informação, né? A gente sabe que existe, tanto é que os militares estão na lista dos denunciados, né, pela Procuradoria-Geral da República, vão ser julgados sobre isso. Mas é assustador a gente pensar nisso, né, de militares com essa ligação com esses manifestantes e a intimidade, inclusive, que esses manifestantes perguntam, né, a esses militares. Aí a gente tem que olhar para essa situação da expectativa de punição desses militares, de como que eles vão ser julgados e como vão ser punidos. Como é que fica a responsabilidade deles, né, em relação aos outros, inclusive? Como é que você analisa esses áudios revelados ontem? Olha, esses militares, eles estão absolutamente encrencados. Agora, o que essas gravações estão mostrando mais é que o cerco está se fechando, já está praticamente fechado, em torno do Braga Neto. O Braga Neto era a ligação, ao que tudo indica, a ligação entre esses militares e o Palácio do Planalto. Era ele que dizia, olha, gente, primeiro foi lá fora dizer para o pessoal lá fora, olha, tenham fé, calma, tenham fé, que eu não posso falar, mas tem coisa aí. Né? E ele sabia. E ele, segundo o Mauro Cid, deu dinheiro para os Kids Pretos fazerem a operação. Então estava tudo... e está cercando
o Braga Neto, que, de tal forma que daqui a pouco vai ficar entre ele e o Bolsonaro. Vem cá, vai um só para a cadeia e vai um só ser responsabilizado? Ou ele estava ali prestando um serviço ao chefe dele, o presidente da República? Isso aqui vai ser... Agora, o Bolsonaro não tem jeito de se livrar. Por quê? Porque o crime é a tentativa de golpe. E quando foi, de fato, a tentativa de golpe? Foi quando o presidente da República chamou os comandantes militares e apresentou para eles um plano de decretação de estado de sítio, de anulação das eleições e fechamento do Supremo e do Congresso. Esse é a tentativa de golpe. É o presidente, e isso já está confirmado pelos comandantes militares, a quem o Bolsonaro chamou. Então, houve a tentativa de golpe. Isso não dá mais... O Bolsonaro tenta dizer, não, mas aquele bando de pessoas sem armas invadindo o Congresso, o Supremo, etc., isso não é golpe. O golpe, a tentativa de golpe, foi o presidente chamar os comandantes militares e propor a eles o golpe. Isso é uma tentativa de golpe. O 8 de janeiro é uma consequência da tentativa, da frustração do golpe, em que aquelas pessoas que a mando dos militares, desses comandantes militares do golpe, a mando deles, estavam na porta dos quartéis e eram mantidos na porta dos quartéis. Esses, depois que foram abandonados, que perderam, olha, não vai ter golpe, então vamos descer e vamos para lá, vamos ver o que dá. E isso foi a consequência da tentativa de golpe e da frustração na tentativa de golpe. É isso que está sendo mostrado aí. E o Braga Neto está sendo posto como uma figura central da ligação do Palácio com esses golpistas, com esses militares, coronéis, majores, etc. A conversa do Braga Neto com aquele Ailton. Olha, a situação está péssima para o Braga Neto. Já está comprovado que o Bolsonaro tentou dar um golpe ao chamar os comandantes militares. Mas agora está ficando pior ainda para o Braga Neto. E está parecendo que o Braga Neto vai ter que começar a pensar, vem cá, e como pensou o Mauro Cid? Vem cá, vou só eu? O Mauro Cid disse, vem cá, o outro já está com 17 milhões, arrecadou 17 milhões em PIX desses que se dispõem a invadir qualquer coisa, que acreditam em tudo do Bolsonaro, deram 17 milhões para ele. O Bolsonaro vai sair dessa história com 17 milhões no bolso. O Cid reclamou disso. E eu, Braga Neto, cuidado, olho vivo, hein? Sua situação, sua batata está assando. Intervalo para quem está conosco na TV, nos acompanhando pela TV a cabo, também pela TV via satélite. A gente segue aqui pelo YouTube, a conversa sempre continua pelo YouTube. Pode abrir o YouTube aí, o canal do UOL no YouTube, que a gente está ao vivo. Ô Josias, a gente entrevistou, inclusive, o advogado do Braga Neto na semana passada, né? E a gente perguntou a ele em relação a essa relação. Ele minimizou, né, essa situação da conversa que eles tinham. Eles falam que eles não tinham responsabilidade por essas manifestações e não tinham incentivo a isso. Ele chegou a dizer que foi ao Braga Neto, né, que está preso também, e perguntou a ele, olha, general, qual é a sua participação nisso? E aí disse que o Braga Neto contou para ele que não tem nada, nenhuma participação na trama golpista, né? Então dá a impressão, Fabíola, de que o Braga Neto pediu ao seu advogado para considerá-lo não como um golpista, mas como um bobo, um atoleimado, né? Porque você vê as gravações, você vê a participação do Braga Neto, os documentos recolhidos lá na sede do Partido Liberal, onde ele tinha gabinete, né? O apelo dele para aquela senhora que estava lá, tinha descido do acampamento no QG do Exército e estava lá reclamando que passava chuva, tomava chuva, estava submetida ao sol inclemente quando o calor batia e estava submetida ali às intempéries todas e não acontecia nada. Ela falou, tenha paciência, Braga Neto, algo pode acontecer, não perca a fé. Quer dizer,
Ou o Braga Neto era de fato um tolo, né? Um personagem absolutamente atoleimado, o que não orna com a sua patente, né? Um general que se supõe um homem com algum traquejo, que tenha capacidade de raciocínio, que tenha tirocínio. Mas não, nesse episódio da tentativa de golpe, ele quer que o país faça o papel de bobo para acreditar que ele também era um bobo nessa trama toda. Estava ali, visitava o Bolsonaro a miúde depois da abertura das urnas, mas não enxergou nada do que se passava à sua volta. Então, realmente, é abusar demais da inteligência alheia, né, Fabiola? Não dá para acreditar que o Braga Neto seja esse tolo que a sua defesa, que ele próprio tenta fazer crer. Né? Mas está chegando a hora da verdade. Em algum momento, o inquérito, que agora já se transformou em denúncia e que logo será ação penal, o que vai levar todos esses personagens aí, os generais, o Bolsonaro, para o banco dos réus. Nessa hora eles vão ter que apresentar alguma defesa ou algo parecido com defesa técnica. Aí a verdade haverá de aparecer. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. A verdade apareça e o julgamento seja correto para que a gente possa colocar um ponto final nessa história, né? Se é que isso é possível.